Bom, nós fizemos os formulários, nós fizemos as classes, e a ideia é chegar no banco de dados, certo? Só para esclarecer, o formato que eu vou passar aqui é um formato simplificado. Por quê? Porque nós não vamos ter tempo suficiente para ver o formato completo, certo? Deixa eu mostrar mais ou menos o que que é o formato completo, para vocês terem uma ideia. No formato completo, a gente trabalha, ó, eu tenho as classes aqui criadas, tá? Das classes eu tenho a view, que são os formulários, né? Então tem o formulário de consulta, tem o formulário de cadastro. Isso aqui a gente pode separar do mesmo jeito que está aqui separado, né? O que que muda? Muda que no conceito de desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama MVC. Dentro do MVC, então, a view aqui são os formulários, né? Eu vou ter o M de model, que seriam as classes, né? E eu teria a controller, certo? No nosso caso, o que que acontece? Eu teria a controller e teria a DAO. O que é a controller e o que é a DAO? Então, na controller, eu vou ter o que seriam os métodos salvar, excluir, carregar objeto, carregar tudo, né? E na DAO eu teria os mesmos comandos. O que que seria a diferença entre um e outro? A diferença é que dentro dessas camadas eu vou ter o acesso aos objetos de uma forma mais protegida, certo? Como de uma forma mais protegida? Eu tenho uma camada a mais, certo? E essa camada vai fazer o quê? Vai permitir que eu tenha um isolamento maior e que eu possa desenvolver aplicações, vamos dizer assim. Deixa eu pegar o meu Paint aqui. Eu consiga ter algo assim, ó. Eu vou ter formulário, eu vou ter uma camada, né? Na verdade, eu vou ter duas camadas e depois eu vou ter o banco propriamente dito, certo? Esse aqui simbolizaria o banco de dados, tá? Como é que isso ocorre? Então, aqui eu teria a camada view, seria o form. Aqui eu teria uma camada que se chama controller. E eu teria uma outra camada que é a DAO, que é Data Access Object, objeto de acesso a dados. E dentro dessas três camadas eu vou acessar aqui no final o banco de dados, o BD, certo? Nós vamos ter que simplificar isso aqui porque não vai dar tempo a gente ver exatamente esse formato de trabalhar com todas as três camadas, ok? Bom, no final das contas vai fazer a mesma coisa que nós vamos estar fazendo aqui, tá? Que é o processo? Então, veja bem, até aqui a gente criou os formulários. Eu posso vir aqui no meu projeto, né, e vou mandar dar um add e vou mandar colocar pasta. Então, eu vou dizer assim, vou criar model. Vou vir aqui e vou criar, vou mandar adicionar uma outra pasta que eu vou chamar de view, né, que seria a outra camada, né? Aqui dentro da view, ó, primeiro, eu vou arrastar o que é model, ó, tem a classe interface, países. Vou trazer tudo para dentro da model. Ó, vou levar o estado também, trouxe para dentro da model, certo? Para dentro da view, eu vou levar, ó, vou trazer o formulário, trazendo form e py. Aqui dentro da view, então eu vou mandar adicionar uma nova pasta e vou colocar lá consultas. E aqui em consultas, então eu vou levar as minhas consultas aqui, ó. E ainda dentro da view, eu vou vir aqui e vou adicionar uma outra pasta, eu vou chamar de cadastros, tá? Com isso eu tenho a separação das partes aqui, né? O form py, ele não é cadastro, não é consulta. Então, o form py vai estar dentro aqui, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai criar o banco. Como é que a gente cria o banco dentro do C Sharp?
Então a gente vem aqui, eu vou mandar adicionar um novo item. Dentro desse novo item aqui, ó, eu tenho lá code, data e aqui eu tenho os tipos. Então eu vou vir aqui em data. Dentro de data, eu vou pegar aqui, ó, service baseado em banco de dados baseado em serviço, certo? Então eu vou vir nesse cara aqui. Poxa, esqueci de mudar o nome. Deixa eu excluir ele, fazer de novo. Ó, vou vir de novo aqui, adicionar, novo item, data, service. Aqui, ó. Vou chamar lá banco PO1, ok? E vou mandar adicionar. Então, ele criar o banco, vocês viram o conceito de banco de dados lá, a teoria de banco de dados, né? Dentro da teoria de banco de dados tem dois tipos de linguagens, não é isso? Já viram esse tipo de linguagem, banco de dados? Não. MySQL é uma linguagem? É? ESDGB é o quê? Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? Então, mas o que que é o banco que vocês viram? O que que é a linguagem de banco? Não. Tem dois tipos de linguagens básicas. Uma é, hã? Tem a sigla DDL e a outra DML. O que é DDL? Data Definition Language. Linguagem de definição de dados. Ó, observe, eu cliquei duas vezes aqui no banco criado, ele abriu esse Server Explorer do lado esquerdo aqui. Aqui dentro do Server Explorer, então eu tenho aqui, ó, Tables, tenho Views, Store Procedure, Functions, Sincronização, Tipo e Assemblies. Você vai vir aqui em Tables, certo? Vou clicar com o botão direito dentro de Tables e vou mandar adicionar uma nova tabela, certo? Vou adicionar uma nova tabela, ele vai. Só um pouquinho que ele já vai abrir. Ou não. É, né? Boa noite. Fechar o outro. Tem um erro acontecendo aqui, ó. Deixa eu salvar tudo aqui, deixa eu fechar e abrir de novo.
Oi? Não vai pela esquerda. Um pouquinho. Acho que é falta de espaço. Aí, ó. Deu. Podemos aqui, ó. Voltamos. Então, ó, eu mandei criar a tabela aqui. Daí ele vem aqui e dá o create table, certo? Aí, aqui nós vamos substituir esse camarada aqui pelo quê? Vamos levar em consideração. Então, no nosso caso, países, certo? Aqui nós usamos código, foi isso? Aí, aqui é int, not null. Aqui nós vamos usar um identity, que eu vou dizer que ele começa o valor em 10 e vai variar de um em um. Isso é o que a gente chama de generator, que é o quê? Então, o primeiro cadastro que eu fizer, ele vai colocar o código 10. Aí o próximo vai ser o 11, depois o 12 e assim por diante, ok? Poderia ser um, no caso até poderia ser um de um em um, tá? Aí eu venho aqui, vou fazer o quê? Vou colocar lá, país. Vai ser um varchar de 55. Eu vou dizer que é o not null. O que eram os outros campos que a gente colocou? Sigla, varchar de, digamos, 4. Vou colocar que seria um not null também, que não pode ser branco. DDI, vou dizer que é um varchar de 4 também. E moeda, varchar de, sei lá, 3, tá? E aqui ele fecha. Aqui eu estou criando uma tabela, tá? Aqui eu venho nesse botão update aqui, que talvez se tiver em português aí vai aparecer como atualizar, e mando dar o update.
Ele vai abrir essa telinha, vai dar uma demoradinha, e aí você manda fazer o update do database, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai criar a tabela aqui. Ah, mas não mostrou nada. Eu venho aqui, clico no botão direito, dou um refresh. Aí apareceu lá, país. Bem tranquilo, certo? Né? Então, dessa forma, a gente consegue criar a tabela países aqui, certo? Se eu quero criar uma outra tabela, clico no botão direito, mando adicionar e vou criar a tabela status, certo? Seguindo esse padrão, né? Aqui ele sugere que a chave seja ID. Também é possível manter tudo como ID, só que a gente criou na classe como código, certo? Então, daí na hora de persistir, a gente vai trabalhar como sendo o ID, né? E como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos montar o quê? Para a gente poder fazer esse processo, eu preciso ter, vamos dizer assim, o banco está aqui, ó, clica no botão direito, vem aqui em propriedades, certo? Aqui dentro de propriedades tem essa string connection aqui, ó, connection string. O que é essa connection string? Uma string de conexão. Ou seja, para poder se conectar ao banco de dados, ele precisa vir através dessa string de conexão. E o que que essa string de conexão vai trazer para a gente? Ó? Eu vou copiar ele aqui e vou trazer num bloco de notas aqui. Ó. Então, data source. Data source seria origem dos dados, certo? Data source, daí ele coloca aqui como local DB, indicando que ele não está num servidor, ele está local na máquina, certo? Aí depois, MS SQL, significa que ele é um SQL Server, né? MS Microsoft, Microsoft Server, certo? É disso que vem. Aí, local DB, aí aqui ele tem um caminho, ó, attach DB file name. Então, aqui é o caminho onde está o banco de dados, ó. Tudo isso aqui é o caminho de onde está o banco. E o banco de dados no SQL Server, ele cria um arquivo .mdf, certo? MDF é o formato do arquivo do SQL Server, né? O que que muda? Vamos dizer assim, vocês viram Postgres? MySQL? MySQL. Então, o MySQL, ele tem uma pasta. Aí, todas as partes que compõem o banco de dados estão dentro de uma pasta que forma vários arquivos. Esses vários arquivos é o sistema gerenciador de banco de dados, onde vai ter o banco de dados propriamente dito e vai ter todas as regras vinculadas com ele, certo? Aqui no caso do SQL Server, ele cria, ó o nome, banco PO1 MDF, certo? Então, se a gente for pegar, se eu pegar esse caminho todo até aqui, ó, dá um Ctrl C, venho aqui no Explorer e eu colocar esse caminho aqui, ó, vai dar onde está o projeto. E onde está o projeto, o que que acontece? Ele criou o banco.mdf aqui, ó. 12/11/2024, 19 horas e 16 minutos, certo? Então, dessa forma, ele cria, então, o banco, certo? E esse banco, ele vai estar ligado com esses dois arquivos aqui, ó. Pode ver que eles têm um nome parecido. Esse de baixo é o log, esse de cima é o banco de dados propriamente dito. O que que é o log? Vocês chegaram a ver o conceito de transação? Não? A CID, atomicidade, consistência, é, isolamento e durabilidade, certo? O que que significa essas quatro letras? Significa que quando você tem uma aplicação que está rodando dentro de uma transação, ele leva em consideração que ou atomicidade, ele é atômico, ele é único, certo? Ou ele executa tudo, ou ele não executa nada, certo? Então, isso significa atomicidade.
Consistência. Significa que o que ele fizer tem que estar coerente. O que que é consistência? Vamos dizer assim, cada um de vocês está conectado numa aplicação de banco de dados, certo? Só que, vamos dizer assim, o Marmuto depende de atualizar uma tabela que o Mohamed está segurando. E o Mohamed está precisando de alguma coisa que o Isaac está usando. Aí vira tipo um triangulamento, certo? Um depende do outro, o outro depende de um e fica travado o processo, certo? Oi? Também conhecido como deadlock. Ou também pode ser dito como travamento mútuo, ou ainda pode ser considerado como tipo, problema do bêbado em SO. Oi? Colisão? Não chega a ser colisão, porque em sistemas operacionais você também tem um conceito que leva em consideração que um processo depende de outro processo, certo? É a mesma ideia. A única diferença é que no banco de dados é para armazenar informação, certo? Aí o que acontece? Quando ocorre esse problema, você precisa resolver ele. Aí como é que se faz? Quando o SGDB identifica que ocorreu um deadlock, e que o deadlock está acontecendo, ele vai fazer o seguinte: ele segura todos, volta tudo. Quem começou a fazer o processo volta ao estado inicial. Daí ele faz o quê? Ele vai fazer o processo de maneira que ele vai sortear entre os três, entre os que estão bloqueados, certo? E ele vai sortear quem começa. Aí, na sequência, vai executar sequencialmente esse processo para resolver, né? Em sistemas operacionais, pode ser dito como sendo um problema de semáforo. Você usa o semáforo para poder fazer quem é que vai. Não é assim que funciona no trânsito? É o mesmo conceito, certo? E onde que isso está vinculado? Está vinculado com o log. Porque daí no log ele vai determinar que o processo está bloqueado, certo? E ele vai conseguir garantir isso. Bom, então, dentro da aplicação da C Sharp, no caso, o que que a gente pode fazer? Sempre eu vou ter que levar a minha aplicação e eu vou levar junto com ela esse arquivo de banco, onde eu levar o banco, eu estou levando a aplicação. Quando eu for implementar ela num servidor, aí o que vai acontecer é que o endereço que eu vou estar trabalhando aqui não vai ser no local DB. Ele vai ter um endereço IP aqui, dizendo onde que vai estar o servidor. Tá claro? Pode ser um local identificando o servidor e aqui continua o caminho onde vai estar o banco de dados. Algumas outras bases de dados, como por exemplo o Postgres, o MySQL, o Oracle, ele coloca tudo numa pasta, não é dentro de um arquivo. O SQL Server, o Interbase, Firebird usam dessa maneira, usando um arquivo, certo? Os demais usam separado como sendo. Tem a linha que usa um arquivo só e tem o que usa com várias pastas, ok? Bom, como é que nós vamos fazer esse processo acontecer então? Bom, a forma mais simplificada que a gente tem para fazer esse trâmite, né, é, é a gente pegar e criar as conexões e fazer ela vinculada com a classe, com a model. Então, o que que se faz? A gente cria uma conexão aqui na classe Pi. Todo mundo criou com a classe Pi aqui, não foi? Então, aí neste caso, eu preciso fazer um ajuste. Eu preciso colocar na classe Pi, eu preciso implementar um código. Como na classe eu consigo acessar diretamente, e esse formato que eu vou passar, ele também é aplicado. Mas vamos dizer assim, aonde que eu vou usar? Quando que eu vou ter uma situação de eu ter uma aplicação que eu preciso conectar localmente? Quando eu estiver usando um aplicativo mobile, certo? Não vai dar para ser o SQL Server. Aí pode ser um SQLite, por exemplo, certo? Mas daí nós vamos usar o quê? Vamos passar a criar uma tabela local. Aí o aplicativo de dispositivo móvel, ele vai interagir com o banco de dados que está no próprio celular, certo? Que é o formato que nós vamos estar trabalhando
agora, certo? Na verdade, acho que talvez seja melhor, num primeiro momento, vocês criarem as tabelas, cada um acessar e ver fazendo, para a gente ter certeza que não vai ter problema com o banco, e depois a gente vê a parte para fazer as conexões. Pode ser assim? É bem simples aqui, de repente, no instantinho vocês fazem. Ou não, né? Mas aí a gente já resolve pelo menos essa etapa. Pode ser? Tranquilo? Eu vou interromper então aqui a videoaula, vocês tentam fazer e daí depois a gente volta. Pode ser?